Ok, agora vamos para a parte 2 da nossa aula 0. Nós vamos falar sobre Deep Learning e os avanços legais da área. Então, bora primeiro ver aqui um pouco do o que é o Deep Learning. Deep Learning a gente vai estudar redes neurais. Esse daí é o ponto principal dele. Então, redes neurais eles são modelos de aprendizagem de máquina que são inspirados pelo cérebro humano. E o Deep Learning é a área que estuda essas redes neurais. Mais especificamente, ele vai estudar redes neurais que elas são profundas. Então, o que a gente quer dizer com rede neural ser profunda? Bem, quando a gente fala de redes neurais, a gente pode ver elas em dois principais níveis de abstração. Nível de abstração é uma coisa que você pode definir mais, né? Então, você poderia colocar mais níveis, mas vamos falar principalmente em dois. O primeiro nível, ele seria a ideia que você tem vários neurônios e existem conexões entre esses neurônios. Ok? E aí, quando você pensa nisso, o que a gente imagina é que cada neurônio ele vai ficar excitado quando ele vê um padrão. Então, se você estiver falando de uma imagem, você teria, por exemplo, um neurônio que ele vai ficar excitado, que ele vai mandar um sinal quando ele detectar um olho na sua imagem. E um outro ele vai mandar um sinal quando ele detectar um focinho, e assim em diante. Então, assim, é uma visão mais baixo nível, olhando para neurônios e conexões. Uma segunda visão, que ela seria mais alto nível que essa, que ela seria mais abstrata, é pensando em camadas. Então, em vez de você olhar para um neurônio só, você vê vários neurônios que eles estão, vamos dizer, no mesmo nível da rede. Quando a gente pensa em camadas, a gente fala mais que a rede está aprendendo representações melhores dos dados. Então, como a gente falou na parte anterior, para o computador, aquela sua imagem, aquele seu dado, ele é um bocado de pixels, né? E você não consegue dizer, ok, se tiver um focinho protuberante, é um cachorro. Não, isso daí não dá certo, porque o que é um focinho protuberante? Como é que você descreve isso? Como é que você faz uma busca disso numa imagem inteira? Então, o que a rede neural estaria fazendo com as camadas é em cada camada e aprendendo coisas melhores, representações melhores, para poder no final fazer alguma coisa realmente do tipo, ok, se tiver um focinho protuberante, 4 patas e orelhas de algum tipo, provavelmente é um cachorro. Essa descrição deve servir para ursos, mas enfim. Então, do ponto de vista de neurônios, aqui a gente tem um diagrama mais ou menos como é que funciona. Você vai ter aqui neurôniozinhos que são os dados de entrada, e aí eles estão ligados aos neurônios da camada seguinte, estão ligados aos neurônios da camada seguinte e assim em diante. Adiantando um pouco mais como é que isso vai funcionar, basicamente esse neurônio ele vai receber uma soma ponderada desses 3 neurônios. Então cada neurônio desse tem um valor, aí essas conexões elas apresentam um peso. Quando você multiplicar esse peso por esse valor, esse peso por esse valor e esse peso por esse valor e somar, você tem o que entra para esse neurônio. E esse neurônio ele vai ter uma coisa que a gente chama de função de ativação, que vai dizer se ele realmente vai estar liberando uma saída ou não, se ele vai estar se ativando ou não, basicamente. E até certo ponto também a intensidade dela, né? Anteriormente, no começo, era muito ativo ou não ativo, hoje em dia não. A gente tem mais realmente a noção de poder ativar e o quão ativado está ficando. Quão ativo está ficando. Aqui a gente tem mais essa visão de camadas. Então, por exemplo, você entraria aqui com uma imagem que para o computador. O que é uma imagem para o computador? Vai ser uma matriz, nesse caso de 224 por 224 por 3. Porque esses 3 eles são o que? É o RGB, né? São as cores. Então, para o computador entra só isso aqui, mas para ele é só um bocado de números. E aí cada uma dessas camadas ela vai transformar essa sua imagem. Então a primeira está transformando de 224 por 3 para 224 por 224 por 64. E a segunda ela vai reduzir esse cara, e aí depois mais camadas, e aí a cada uma dessas camadas o tamanho da imagem vai reduzindo, mas também a representação vai ficando melhor. Porque realmente no começo você está descrevendo pixels, né? Pixels. Mais para frente você vai começar a descrever características específicas da imagem. Então você pode ter uma representação mais compacta nesse sentido. Outro ponto também é a questão computacional. Se você não diminuir o tamanho da representação, a coisa fica feia no final, né? O custo, o seu PC não vai conseguir rodar isso. Aqui nessa imagem ele também se dá o trabalho de detalhar um pouquinho o que é que cada coisa dessa representa. Então você tem aqui essa camada preta, ele está dizendo que é uma convolução mais um ReLU. A gente vai explicar isso em detalhes em aulas futuras. Aqui ele fala de uma max pooling, novamente vamos falar. Tudo aqui vamos falar mais para frente. Uma coisa importante, porém, é que essas camadas elas não têm que ser
elas não têm que ser sempre linear. O que a gente chama da arquitetura da rede, o jeito que essas camadas estão se conectando, elas não têm que ser sempre desse jeito aqui. Então aqui a gente tem esse exemplo, que é da Inception, da Google. E você vê que, na verdade, que você tem essas camadas e, de repente, a saída dessa camada vai para vários caminhos diferentes. E aí você junta eles e tal. Esse diagrama aqui, ele é um pouco para... É uma mistura de para assustar, mas também, principalmente, para mostrar o quão mais flexível é o que a gente pode... A arquitetura de uma rede neural não é uma coisa tão simples quanto só entra dado, vai para o próximo. Você pode ter realmente combinações maiores, mas se você quer ver aqui, a gente consegue ver um pouco mais os detalhes dela. Cada bloco desse aqui em vermelho é basicamente isso aqui. Então o que estava ocorrendo na verdade é que você tinha uma camada e aí você vai passar ela por 4 outros caminhos diferentes e depois você só junta o resultado desses caminhos. Então assim, aquilo estava parecendo muito grande, mas não é tão complexo. É só que eles estão usando esses vários caminhos diferentes para tentar aprender características da sua imagem em níveis diferentes, tá? Se você pensar que essa ideia de uma convolução por 1, ela vai ser equivalente a olhar realmente só um pixel, mas em vários canais. Uma convolução 3x3, ela vai ser olhar uma janelinha de tamanho 3x3 da imagem e tentar ver características ali dentro. Ok? Então essa daqui é a ideia geral. Quando a gente fala nessa questão de apresentações, o que a gente quer dizer muitas vezes é que, por exemplo, sempre no quesito de imagens é mais fácil você falar. Mas, ok, aqui no começo podia ser pixels. Quando você passa uma primeira transformação, pode ser que agora você vai ter caras que eles estão dizendo, ok, nessa posição tinha uma linha, tinha uma reta, em que direção estava essa reta? E aí depois você vai avançar e o próximo nível vai ser, tinha uma curva, e aí para cada tipo de curva ele vai estar dizendo se existia ou não uma curva naquela região que ele olhou. E aí você vai avançando, até você realmente chegar em filtros que eles têm capacidade de dizer, ok, tinha um focinho aqui, tinha um olho aqui, tinha um halter, e por aí vai. Então, ok. E agora só falar um pouco também sobre Deep Learning comparado com o aprendizado de máquina original, então aprendizado profundo versus aprendizado de máquina. A ideia inicial no aprendizado de máquina é que você tinha aqui a sua entrada e você passava ela para um extrator de características. Esse extrator, ele está de azul aqui para deixar claro o seguinte, ele era feito à mão. Ele não é uma coisa que era treinada, não. É que a galera estudavam vários jeitos de extrair características, tipo, nossa, a gente fez aqui um filtro à mão que ele consegue extrair se tem uma borda. Então ele ia colocar uma borda aqui para separar a orelha do gato, ele ia notar que existe uma borda entre a orelha do gato e o background. Eu não sei como que ele ia se comportar aqui, porque tem várias cores, né? Talvez ele realmente dissesse que existe uma borda aqui, apesar de, na verdade, tudo parte do mesmo corpo. E assim vai. Mas eles eram todos feitos à mão. E aí você fazia vários à mão para o mesmo problema e via um outro problema que era parecido, mas não era igual. Tipo, ok, aqui eu estou classificando gato, legal. Aí você pede para agora a gente classificar cachorro e cavalo. E tipo, pô, é classificação de imagem. Mas nem sempre os meus filtros eles generalizavam a tudo isso. Ou então você conseguia filtros que conseguiam classificar muito bem, sei lá, 10 classes de imagem diferentes. E aí você adicionava uma classe nova e de repente esses filtros eles não eram mais tão bons. Então um dos problemas principais era esse, que era tudo muito manual, que era tudo baseado no que a gente conseguia pensar e tal. E aí, depois dessa extração de características, você mandava para um classificador, pode ser um KNN, um SVM, uma árvore de decisões, o que for, e ele classificava para você. Já aqui, na ideia do Deep Learning, na ideia mais atual, o que acontece é, você pega esse dado, você passa pela camada. Essa camada, como eu disse, ela vai terminar aprendendo um jeito de extrair características. Mas veja, aqui era tudo feito à mão. Aqui, a própria camada vai estar aprendendo. E aí vai para essa próxima, que vai ter aprendido a fazer características de nível mais alto, usando as características da camada anterior. E você vai tendo várias camadas. Quando eu digo várias, a gente realmente pode variar de 2 camadas a, sei lá, 100, 150. Realmente tem uma rede neural bem famosa, a ResNet, que uma das versões dela tem 151 camadas. Então, pode ser realmente muitas camadas. E aí o resultado final é que você manda para um classificador.
E tudo isso aqui tem esse processo de aprendizado, tudo isso aqui tem esse processo de otimização. Então, muitas vezes, as características extraídas aqui são muito melhores que essas. E você não tem que se preocupar tanto em refazer tudo sempre, né? Uma arquitetura boa para imagens, muitas vezes ela consegue resolver vários problemas de imagens diferentes. Então, vamos ver agora algumas das coisas legais de Deep Learning. Um exemplo que tem aqui é a detecção de objetos. Isso aqui pode parecer às vezes meio besta, né? Hoje em dia você tira foto, sei lá, com o Instagram, com o Facebook, e eles sabem quem é que está lá, eles recomendam o hashtag. Mas, gente, é altamente não trivial. Tipo, imagina como é que você fazer um programa que eu dou essa foto e ele detecta que isso aqui é um ônibus e desenha uma caixinha ao redor dele. E aqui é a probabilidade, mas então, principalmente, ele detecta que isso aqui é um ônibus e desenha essa caixinha. Ou que aqui tem uma pessoa, ou que aqui tem uma bicicleta. Gente, a bicicleta está dentro da caixa de pessoa. Mas ele está conseguindo fazer tudo isso. Como, tipo, você não consegue imaginar como que você faria isso à mão. E agora a gente tem esses vários modelos que eles conseguem fazer a detecção de objetos, eles conseguem desenhar essas caixas que a gente chama de bounding boxes ao redor deles, que eles conseguem detectar um objeto que está meio que dentro da bounding box de outro, e eles conseguem fazer isso muito rápido. A gente está falando de realmente, sei lá, eu acho que alguns alcançam 120 frames por segundo, então, assim, em um segundo ele consegue lidar com 120 frames de detecção. E isso é muito importante. Isso é muito importante porque, sei lá, se você quer fazer um carro que dirige sozinho, ele tem que conseguir entender muito o que está acontecendo na frente dele assim a cada segundo. Ele não pode, detectou aqui, passou 2 segundos, detectou de novo. Nesses 2 segundos um carro avança muito. Nesses 2 segundos pode aparecer um animal no meio da rua, pode aparecer uma pessoa atravessando. Então, esse avanço aqui, ele com certeza vai ser bem importante para a gente conseguir carros que dirigem sozinho. Um outro muito legal é esse de geração de imagens. Tem vários. Tem um campo. Toda essa área de GANs que a gente vai ver numa das aulas mais para frente é voltado para essa questão de geração de imagens. Isso aqui é muito legal, gente, porque esses rostos aqui, eles não existem. Eles todos foram criados por uma rede neural. Uma rede neural criou esses rostos, usando esses outros aqui para, como eles dizem, geração de estilo. E aí nós temos também mais que geração de imagens. Esse aqui ele também é interessante porque rostos, eles têm algum certo padrão, olhos estão geralmente na mesma posição da foto, testas, existem... Isso aqui a gente está falando de um cachorro, ilhas, borboletas, hambúrgueres. Então aqui a gente tem uma variedade ainda maior e foi uma geração de altíssima qualidade. É porque assim, coloquei aqui para o slide, tá? Não está tão boa. Mas, novamente, tem essa coisa legal de você poder usar uma rede neural para ela gerar imagens, para ela gerar coisas novas. Tem muitos resultados interessantes desse tipo. Tem a CycleGAN, que o que ela faz é pegar uma imagem, um domínio e levar para outro. Então, você pode ter um cavalo e ela transforma numa imagem de uma zebra. Você tem uma GAN que você escreve... Você dá uma descrição para ela e ela cria uma imagem com aquela descrição. Então, eles usaram até para, vamos dizer, criar uma espécie nova de pássaro. Eles passaram a descrição que não existia e ela conseguiu imaginar um pássaro que seguia aquela descrição. Então, assim, esse resultado ele é muito legal, ele é muito interessante e o potencial dele, tanto artístico quanto também prático, parece bem incrível. Geração de texto. Também nessa ideia de potencial artístico e, vamos dizer, prático na vida humana, muito interessante. Esse aqui é um exemplo que eu acho ele só incrível, que foi da GPT-2 da OpenAI. E o que acontece? Primeiro você tem esse texto aqui, que é o que eles chamam de prompt. Então, é um texto que serve para dizer, olha, gera um texto a partir desse, que siga a sensação desse, o sentimento desse. Então, nesse texto, estão falando que, numa descoberta chocante, cientistas descobriram um rebanho de unicórnios vivendo num vale remoto anteriormente não explorado, nas montanhas dos Andes. Ok. E aí ele fala um pouco mais. E aqui acontecem as coisas bem loucas, porque a rede começa. Os cientistas nomearam a população pelo seu chifre distintivo, nomearam em função disso como unicórnio de Ovídio. E aqui você já tem uma coisa legal, porque você vê que cientistas descobriram um troço. Ok, eles vão nomear isso. Padrão na ciência. A gente nomeia as coisas para a gente poder tentar entender elas.
Unicórnio de Ovídio. Eles pensaram, ok, nomear baseado numa figura grega famosa também está dentro do padrão. É que ela buga um pouco, olha isso. Esses unicórnios de 4 chifres, e aí, ok, unicórnios de 4 chifres não dá muito certo, mas tudo bem. Anteriormente não eram conhecidos pela ciência. Ok. E aí aqui vem uma das coisas que eu acho mais loucas, que é, ele diz, Dr. Jorge Pérez, um biólogo evolucionário da Universidade de La Paz, e ele fala mais coisa, mas o que eu queria apontar é o seguinte. Ele pegou desse texto e ele viu que cientistas descobriram um rebanho de unicórnios. Então ele disse, ok, um cientista que faz sentido, e isso é uma notícia, note, isso é uma notícia. Então, em notícias você geralmente vai falar com experts sobre o assunto. Quem seria um expert em animais recentemente descobertos? Um biólogo evolucionário, faz muito sentido. E descobriram nos Andes. E o que é que você pode pensar dos Andes? Bem, se a gente está falando de um biólogo evolucionário lá da região, faz sentido ele ser da Universidade de La Paz. Então ele pegou isso e ele gerou essa ideia de Universidade de La Paz. E não parou por aí. Além de tudo isso, eles jogaram essa ideia do Dr. Jorge Pérez, que é um nome bem, vamos dizer, típico, bem esperado de alguém que vinha da região. E aí ele continua mais, aí nesse próximo aqui ele fala Pérez, então aqui ele entendeu, Dr. Jorge Pérez, como que eu vou me referir rapidamente a ele? Pérez. Então, ele entendeu realmente, a rede consegue gerar um texto convincente, consegue gerar algo que você diria, ok, isso é uma notícia, isso faz sentido, isso parece com notícias normais. Enfim, é muito interessante. O Computer File ele tem, acho que pelo menos um vídeo inteiro dissecando essa notícia, ela é maior que isso, e mostrando o quão incrível é as relações que aparecem dentro da notícia, o fato da rede conseguir, ao longo de vários parágrafos, retomar a informação anterior, é bem legal. E aqui, para a última aplicação legal que eu queria falar, é sobre o AlphaZero. O AlphaZero, ele já entra num domínio que a gente chama de aprendizado por reforço. E o que acontece é que a gente vai modelar agentes, e esses agentes eles vão aprender a interagir com o ambiente bem. No caso do AlphaZero, o que a gente aprende a fazer é jogar, e o ambiente dele é o jogo. E aqui vamos dar uns pontos legais. O primeiro é que o AlphaZero ele não usou conhecimento de jogadas humanas. Então, ninguém pegou vários jogos famosos de xadrez entre grão-mestres e disse, vai AlphaZero, aprende com isso. O que aconteceu foi, o AlphaZero jogava contra si mesmo e ele ia aprendendo a partir disso. Ele melhorava e aí jogava com a versão antiga e melhorava, e jogava com a versão antiga e melhorava. Isso para xadrez, para shogi. Shogi é meio que o xadrez japonês, tem uma analogia, e Go. E aqui tem coisas muito interessantes. Então bora lá. A primeira delas é essa questão dele ter aprendido esses jogos sozinho. A segunda é o resultado, porque assim, ele teve que fazer tudo isso aqui só. E aqui nós estamos olhando o AlphaZero contra o Stockfish. O Stockfish ele era geralmente o melhor programa que joga xadrez. E o Stockfish ele é feito, vamos dizer, na ideia oposta do AlphaZero. Então, ele é aquela ideia mais antiga que eu tinha falado de IAs que usam busca, mas ele tem muito conhecimento humano. Tem vários caras que manjam de xadrez que ajudam a colocar regrinhas no Stockfish de, ok, se o tabuleiro estiver desse jeito, considere que isso é algo bom. Se a estrutura dos peões for essa, se a rainha estiver na posição tal, eles vão dando várias regras e dizendo o quão positivo é isso. O Stockfish usa essas regras para guiar a busca dele. O Stockfish ele é muito melhor que qualquer ser humano. Um Stockfish na versão nem mais atual, rodando no seu celular, é melhor que o melhor jogador humano. Então, assim, é absurdo. E o AlphaZero ganhou dele. E o AlphaZero ganhou dele moderadamente bem. Aqui o AlphaZero jogando como branco, ele ganhou 29% das partidas, empatou 70,6% e perdeu só 0,4%. Aqui o AlphaZero jogando como preto, e o preto no xadrez tem uma desvantagem considerável, porque ele é o segundo a se mover, ele ganhou só 2%, mas ele empatou 97%. Note que se o AlphaZero fosse mais ou menos o nível do Stockfish, esses caras só iam inverter. Então seria esperado que o AlphaZero ganhasse só 0,4%,
mas em vez disso ele ganhou 2%. E seria esperado o mesmo nível de empate, então 70,6, mas na verdade o AlphaZero conseguiu empatar muito mais vezes, então mesmo na desvantagem ele conseguiu um empate em vez de uma derrota. E ele perdeu só 0,8%, que novamente, se a gente tivesse só invertido, ele deveria ter perdido 29% das vezes. Então você vê que assim, ele alcançou, jogando apenas contra si mesmo, sem qualquer tipo de injeção de conhecimento humano sobre o jogo, um nível bem superior ao que era o melhor programa de jogador de xadrez na época. Para o Shogi, mais ou menos a mesma ideia. Você tinha o Elmo, que era o melhor programa que tinha de Shogi. Eu não sei muito bem como o Elmo se comparava com seres humanos. Realmente isso aí é uma falha no meu conhecimento. Mas de novo o AlphaZero conseguiu aqui uma grande vantagem. No Shogi você inverte. Quem vai primeiro são as pretas. E aqui o AlphaZero conseguiu 98,2% de vitória. Então assim, foi uma vitória absurda. E mesmo quando ele foi em segundo lugar, quando ele foi como brancas, ele ainda conseguiu 84,2%. Então aqui, mesmo na desvantagem, ele conseguiu vencer a maioria esmagadora dos jogos. Por fim, o de Go. E esse resultado aqui, ele é meio louco, porque assim, você vê aqui que tem AlphaZero versus AG0. E o que é AG0? Antes do AlphaZero tinha o AlphaGo 0 e antes do AlphaGo 0 tinha o AlphaGo. E o AlphaGo ele começou como nessa ideia de aprendizado por reforço, só que ele tinha conhecimento humano. E isso aqui vai nos dar um resultado legal, né? Porque ele começou aprendendo a imitar os melhores jogadores humanos e depois ele jogou contra si mesmo para melhorar. E o AlphaGo 0 ele venceu o campeão mundial de Go. Ele venceu o melhor cara de Go. E assim, uma das coisas relevantes de Go é o seguinte: a gente pode quantificar a complexidade de jogos pensando na quantidade de jogos possíveis, ou de estados possíveis, melhor dizendo. E a quantidade de estados possíveis para o xadrez é em torno de 10 a 40. Ok, 10 a 40 é um número alto. A galera faz aquelas estimativas, consegue comparar isso aí ao número de átomos no universo, algo dessa ordem. Go, por outro lado, tinha uma árvore de espaços, tinha espaços possíveis da ordem de 10 a 170. Então Go tem 10 a 130 vezes mais jogos possíveis que o xadrez. E isso é absurdo, isso é completamente outro nível, isso está fora do imaginável. Perdão, 10 a 170 estados, 10 a 130 estados diferentes. E então assim, Go ele é muito mais difícil. Go não é uma coisa que você conseguia fazer um stockfish. Você não conseguia só quantificar um bocado de posições, de regrinhas de posição. E o melhor programa de Go anteriormente, ele conseguia ir bem contra um amador. Assim, na verdade, contra um profissional médio. Ele não, o campeão mundial ele não tinha problema com um programa de Go. E aí veio o AlphaGo e ele vence o campeão mundial. E aí depois eles pensaram nessa ideia de jogar contra si mesmo, e eles fizeram o AlphaGo 0. E o AlphaGo 0, ele não tinha aquela parte inicial de aprender a jogar como os experts humanos. Ele só realmente jogava contra si mesmo do zero. E o AlphaGo 0 ele alcançou uma vitória de, acho que 100 vitórias contra 0 em relação ao AlphaGo. Então o AlphaGo 0 ele já era muito superior ao AlphaGo. E agora o AlphaZero ele alcançou ele venceu o AlphaGo 0 muito. Com brancas ele venceu 68,9%, com pretos ele venceu 53,7%. Aqui eles estão próximos mesmo, mas novamente, aqui ele está na desvantagem. Aqui com a vantagem você vê que ele está bem superior, ele tem mais que o dobro de vitórias que o oponente dele. Então, assim, esse resultado também ele foi incrível. Era um problema que todo mundo achava que ia demorar décadas para serem resolvidos. E na verdade não, foi resolvido rápido. E depois que resolveram, em 2 anos eles alcançaram resultados muito melhores do que só um programa de Go que é melhor que o melhor ser humano jogando. Então, basicamente foram esses os avanços legais que eu queria mostrar. E é isto.